Como você faria para aprender Python em um mês? Então nesse vídeo aqui eu vou montar um cronograma aqui com vocês de como eu faria para aprender Python em um mês. É claro que em um mês eu vou aprender a base. Eu estou longe de aprender tudo que a linguagem Python tem para oferecer em apenas um mês. E se eu tivesse uma vida toda para estudar Python, talvez eu esgotaria toda a minha vida e não aprenderia tudo que a linguagem tem de programação. Mas a base, a lógica de programação, o start, eu separei em um mês e vou mostrar aqui nesse vídeo. Se você ainda não conhece esse canal, se você chegou nesse canal por esse vídeo, saiba que a gente fala de programação, fala de tecnologia e assuntos relacionados ao mercado de trabalho. Eu ainda estou improvisando aqui no meu escritório, você pode ver que estou num espaço meio diferente aqui, mas eu estou ajeitando. Lá atrás, ó, você pode ver o meu livro de JavaScript, e tem algumas coisas em cima ali que agora que eu estou vendo ali, que eu utilizo para poder estudar programação, que eu uso para consultar, tirar dúvidas ali. Inclusive livros é uma ótima forma de aprender, mas é assunto para outro vídeo. Vamos lá. Como que eu faria para estudar Python em um mês? Tá, primeira coisa aqui que a gente tem que ficar claro é que em um mês você não vai aprender tudo sobre o Python. Em um mês você vai aprender coisas relevantes para te dar o start. Para daqui, depois de um mês, você consegue entrar num framework Flask, você consegue aprender o Pandas, aprender já a parte de análise de dados, o front-end, ou back-end, ou automações. Você vai utilizar essa base de um mês que você vai estudar para aprender Python. Então, eu não separei de horas diárias, porque cada dia tem um dia diferente do outro, então eu coloquei ali mais ou menos na semana o que eu faria. Então, ó, a gente utiliza aqui, ó, na primeira semana, o que eu faria? Eu separei aqui em 4 semanas. Semana 1, semana 2 aqui, ó, semana 3 e aqui a semana 4. Eu separei aqui em 4 semanas para ficar mais didático, beleza? Na primeira semana, o que eu aprenderia logo de cara? De cara, eu aprenderia os fundamentos da linguagem de programação. Python, JavaScript, por que ela foi criada, quais problemas que ela pode resolver, ou quais problemas ela não consegue resolver tão performaticamente, tão bom. Então, eu focaria nisso daí, gastaria no máximo ali 1 hora para poder entender o que é o Python, quem criou, da onde vem, essas coisas teóricas. E depois eu já colocaria a mão na massa aprendendo comandos de entrada e saída. Quais são os comandos de entrada que eu tenho? Quais são os comandos de saída? O que são comandos de entrada e saída? Para que a gente utiliza? Que parte de problemas que esses comandos conseguem resolver? Eu faria dessa forma aqui. Estudaria os comandos de entrada e saída aqui no Python ou qualquer outra linguagem. Lembrando que eu separei aqui Python, mas você pode utilizar para qualquer linguagem. Por quê? Porque essas 4 semanas aqui você vai estar focando na lógica de programação. E a lógica de programação é igual para todas as linguagens. A lógica de programação não muda. O que vai mudar vai ser a sintaxe da linguagem. Então você pode aproveitar esse cronograma aqui para qualquer linguagem. Então vamos lá. Depois de ter estudado os comandos de entrada e saída e quais problemas eles resolvem, quais situações que eu posso utilizar e quais situações que eu não posso utilizar, eu focaria depois aqui, ó, em variáveis. Tudo isso aqui na primeira semana. O que é variável tipo número, tipo texto, dicionário, quais são as variáveis que eu posso utilizar tal comando, se eu posso utilizar um split numa lista, será que dá? Se eu posso utilizar um replace num dicionário, será que dá? Aí isso aqui tudo eu faria dessa forma aqui. Estudaria variáveis, como que eu utilizaria variáveis, o que são e conceitos de variáveis. E depois eu estudaria a estrutura de dados, beleza? Eu estudaria a estrutura de dados. Gente, isso aqui é muito importante. Estrutura de dados é uma coisa que tem que ser estudada, tipo, quase sempre por um programador em qualquer fase do seu aprendizado. Seja esse programador que está iniciando na primeira semana, quanto aquele programador que já está há 6, 7 anos na carreira. Ele sempre vai estudar, ele sempre vai se deparar com uma estrutura de dados diferente que ele vai precisar utilizar, que ele vai precisar saber quais comandos que ele pode utilizar ou não. Então, ó, variáveis aqui é meio que junto aqui com estrutura de dados, mas conceito de variável e como que você estrutura os seus dados, o que você pode fazer com estruturas de dados, beleza? Aqui já eu fechei a primeira semana. Aqui você já consegue fazer algumas coisas já, alguns exercícios, já consegue resolver alguns problemas de lógica de programação com essa primeira semana aqui, mas não é o suficiente. Vamos avançar para a segunda semana. Então, na segunda semana eu entraria na estrutura
if-else. O que é uma estrutura if-else? O que ela resolveria? Quais são as limitações dessa estrutura? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E dentro dessa estrutura if-else também, eu estudaria aqui também os operadores lógicos. Os operadores lógicos. O que é um ou, o que é o e, operadores de comparação, operadores de atribuição, operadores de que acumula, que tira, enfim. Focaria em operadores lógicos. Estudando isso aqui, eu ia para a próxima estrutura aqui, que é a estrutura do for. O que é um for? O que é esse loop? Na verdade, o que esse loop resolve? Qual a limitação dele? E eu focaria muito no for. Gente, a maioria dos problemas de programação, de bugs, a gente resolve com isso aqui. É claro que tem situações mais rebuscadas, é claro que tem situações mais elegantes de resolver, mas o básico você resolve com isso aqui, ó. O básico você resolve com isso aqui e, claro, depois de resolvido você pode estudar formas melhores de estudar isso aqui, beleza? Ó, e depois eu entraria na estrutura aqui, ó, while. O que é uma estrutura while? O que essa estrutura resolve? Quais são as limitações dessa estrutura? Então, ó, na segunda semana eu tiraria para estudar todos os tipos de estrutura, quer dizer, todos os tipos não, esses tipos de estruturas aqui mais importantes do Python. E também essa estrutura aqui, ó, que muita gente deixa para lá. Mas essa estrutura match case aqui do Python, ela resolve bastante coisa. Nas outras linguagens você vai ver como switch case. É uma forma muito interessante também de resolver alguma decisão, de você resolver alguns tipos de problemas de lógica de programação com match case. Super sugiro e dá super certo, beleza? Aí matamos a primeira e a segunda semana. Aqui você já vai estar um pouco mais familiarizado. Aqui você vai estar um pouco mais familiarizado com a linguagem de programação Python. Você já vai estar manjando de algumas coisas. Você já está confiança para resolver alguns tipos de problema. E prática e exercício, beleza? Na terceira semana, eu focaria só em duas coisas na terceira semana. Primeira coisa que eu focaria aqui, ó, funções. E antes de eu falar a outra coisa aqui que eu estudaria na terceira semana, eu quero que você confira se você já está inscrito no canal. Porque nesse canal a gente fala de programação e tecnologia, são assuntos que você gosta. E também deixa o seu like, porque eu estou entregando esse conteúdo, um cronograma completo aqui, como que você pode aprender a base. Aqui eu vou escrever aqui, ó, base, para ninguém confundir, porque não dá para aprender Python em um mês, gente. Não dá para aprender Python em um mês e aplicar para vaga de programador e ganhar 6 mil reais por mês, igual falam em curso aí. Gente, esquece, não dá, beleza? Então aqui você vai aprender a base do Python em um mês. Tá, na terceira semana aqui, funções. Funções. O que é uma função? O que é parâmetro de uma função? O que é argumento de uma função? Como que eu nomeio uma função? O que são funções anônimas também, ó. Vou até separar porque são assuntos meio que diferentes aqui, ó. Funções anônimas. Funções anônimas. Aqui eu utilizaria funções anônimas para resolver alguns tipos de funções que eu já tinha aprendido aqui, e eu praticaria aqui fazendo o que eu consigo fazer com funções anônimas que eu não consigo fazer com funções e vice-versa, e treinaria. E cara, a última coisa aqui da terceira semana é a coisa que vai te perseguir pro resto da vida de programador. É uma coisa que é muito cobrado também nas entrevistas e é bastante utilizado e é muito útil, e também tem muitas coisas para aprender. Gente, se você fosse estudar programação orientada a objeto, que é a terceira coisa aqui da terceira semana, se você parasse para aprender programação orientada a objeto a fundo, um mês é pouco, um ano é pouco, 3 anos é pouco para você estudar. Gente, tem muito assunto em programação orientada a objeto, tem muita coisa bacana para você aprender, mas você estudaria ali como que é uma classe, como que você faria uma classe, como que nomeia uma classe, o que é o método construtor de uma classe, o que são métodos de classe, enfim, você estudaria assim para poder aprender Python em um mês. E a última coisa aqui, cara, uma mega revisão. Eu faria um projetinho para testar isso aqui, para fazer aqui. Aí eu poderia fazer vários projetos aqui, ó. Botar aqui exemplo de projetos. Exemplo. Aqui eu posso fazer um conversor
de unidades. Metro para centímetro, cm, botar assim. Método para centímetro, quilômetro para metro, enfim, um conversor de unidade aqui. Outro exemplo maneiro aqui para você treinar aqui como a revisão é você fazer também um gerador de senha. Um gerador de senha, gente. Tem vídeo aqui no canal eu fazendo um gerador de senha com várias formas diferentes. JavaScript, com Python, com o Anvil, que é uma plataforma low code do Python. Então você pode utilizar para construir um gerador de senha, beleza? E outra coisa aqui que eu faria para você treinar essas coisas aqui, construir um sistema de autenticação. Um sistema de autenticação aqui, para ver se o usuário está autenticado, se ele está logado, se ele está com algumas permissões para você acessar certos privilégios, enfim, um sistema de autenticação com Python. E com isso aqui eu treinaria tudo isso aqui que eu vi aqui no Python, que eu vi aqui dentro desse mês. E a partir desse mês aí você está pronto para pegar algumas bibliotecas do Python. Se for o seu caso aqui, ó, vamos lá, Flask. Deixa eu colocar aqui para cima para você ver aqui, ó, Flask. Você já pode pegar Pandas para análise de dados, Django. Você já consegue ter uma base de Django só estudando isso aqui um mês. Mas o que eu estudaria é o Fast API, gente. Fast API tá em alta, hein? Fast API aqui, Fast API. Também estudaria Kiv MD para você construir aplicações. Inclusive saiu o vídeo há pouco tempo aqui no canal falando sobre o Kiv MD. Estudaria também o PySimpleGui. SimpleGui também, que é uma forma de você construir aplicativos desktops. Banco de dados também, banco de dados. E gente, Git. Estuda Git aqui. Então você, depois de fazer tudo isso aqui em um mês, você já consegue se aprofundar nesses temas aqui ou começar nesses temas aqui para você complementar os seus estudos. Lembrando que um mês você vai aprender aqui, ó, a base. Gente, um mês dá para você aprender a base. Tranquilo? Então não venha nessa viagem de você estudar um mês e começar a aplicar vagas para programador júnior e tentando ganhar ali 6 mil reais, como dizem aí. Alguém consegue, obviamente que esse alguém é exceção, mas a regra é você estudar, é você se aperfeiçoar. Vou ficando por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, falou e valeu!